Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? Agora nós vamos assistir a quarta parte da entrevista da Cris Breia e as informações são muitas. Aqui ela fala pra gente sobre quando ouviu 3 vezes a frase "Ai dos que habitam a terra". Fala também sobre a emocionante experiência com o neto e também sobre quando seres falaram para ela que ela estava sendo negligente com a própria missão e muito mais. Caso você ainda não tenha assistido as outras partes, não tem problema. É só você acessar os links que estão disponíveis aqui em cima e também na descrição do vídeo. Vai lá, assiste e depois volta aqui. E para finalizar, como quem avisa continua sendo amigo, não deixem de assistir as 5 partes dessa entrevista. Como já disse anteriormente, assistindo vocês vão entender por quê. Bom proveito! Então vamos para a experiência dos 3 Ais. Então, essa experiência aconteceu em dezembro, eu não sei precisar bem certinho o dia. Eu lembro que eu fui dormir, como sempre, os sonhos, essa foi uma forma de sonho, assim, para mim. Eu me encontrava num local como fosse uma praia, um litoral, uma praia muito extensa, eu vi o mar, mas eu estava numa parte da praia que não era a parte reta, era uma partezinha que ela fazia assim, meio que uma entradinha. Então tinha alguns barcos ali, como se fossem pescadores, uma vilinha ali de uns pescadores. E eu estava ali olhando para o céu e tentando entender o que eu estava fazendo ali naquele local. Porque eu não conseguia entender por que eu estava ali. E nisso o céu estava muito azul, parecia ser o céu depois do meio-dia, o céu azul, não parecia ser o sol da manhã, ser o sol depois para tarde, como fosse assim, pela altura do sol, a intensidade da luz ali parecia ser umas 2 horas da tarde, 1 hora, 1 e pouco da tarde, e o céu azul, não tinha nuvem. E eu olhando para o céu, olhando para o mar, e no que eu estou olhando assim para o céu, vem, e tentando entender o que eu estou fazendo ali, vem como se uma nuvem, não uma nuvem, como é que eu vou tentar explicar? Quando vem tempestade, que ela vem aquilo cobrindo o céu tudo de uma vez só, sabe? Mas ela vem uma nuvem específica, só um único todo de uma nuvem só específica, de um diâmetro específico só. Então, ela não veio cobrindo o céu todo. Então, havia claro, normal, e veio só aquela nuvem, e aquela nuvem se posicionou, assim, de uma forma que todos que estavam naquela praia pudessem ver. E ela veio, e daquela nuvem saía em forma de uma mão para baixo, e ao mesmo tempo em forma de espiral. Era como se formasse um tornado, e ao mesmo tempo que formasse o tornado, havia uma mão nítida no meio do tornado, assim, como se o tornado e a mão fossem tudo junto, mas a mão tu via que não mexia junto, só o tornado junto ali, sabe? E a mão era da mesma matéria que o tornado. Desceu. No que ela desceu, ela não tocou a terra. Ela só veio e ficou assim no ar, e ficou uma distância para tocar a terra. E no que desceu aquela mão junto com o tornado, assim, saiu 3 vozes, 3 ais. Ai dos que moram na terra. Na segunda vez, ai dos que habitam a terra. E a terceira de novo, ai dos que habitam a terra. No primeiro ai, ao meu redor, assim, começou a sair, emanar daquele tornado, como fosse assim, não é bem um gafanhoto, era... Quando você vê a nuvem de gafanhoto no céu, seria semelhante a uma nuvem de gafanhoto. Mas quando se aproximavam, eram bichinhos muito pequenininhos. Não eram gafanhotos. Como fosse assim, parecido com a joaninha, uma coisa assim, semelhante, sabe? Mas era muito miudinho, como fosse umas pulguinhas. E aquelas pessoas, e aquilo começou a vir. E daí eu notei que todas as pessoas começaram a botar máscara. Máscara, e todo mundo botando máscara para não cheirar, que não inalar
aqueles minúsculos bichinhos. Quanto mais chegava perto de nós, mais pequenininhos eles iam ficando, sabe? Mais pequenininhos, assim. E então, a ponto de entrar nas nossas narinas e ir pro pulmão. E eu fui procurar abrigo. Procurar abrigo. E na hora que eu tentava procurar abrigo, eu só pensava na minha filha, nas minhas duas filhas que moravam em Joinville, e no meu neto. Então, e aquela preocupação, eu preciso trazer minha filha, eu preciso trazer minhas filhas para cá, eu preciso proteger elas, está vindo algo. E a informação que vinha, que aquilo não era só ali isolado, era no mundo inteiro, iria passar por aquilo ali, aquela informação, e que nós tínhamos que procurar um local abrigado para aquele bichinho não entrar no nariz e não entrar nos pulmões, e nós tínhamos que usar aquela máscara. E era muito, muito, assim, sabe? Quando ele chegava bem perto de você, tipo, eu conseguia enxergar, mas ele era tão minúsculo que, vamos dizer assim, que você precisaria do microscópio para ver aquele bichinho, sabe? Essa informação. E com isso eu vi, assim, que muitas pessoas eram afetadas, que muitas, assim, pereceram ali, muitas pessoas pereceram. E eu estava preocupada com as minhas filhas. No segundo AI, uma das filhas minhas já estava comigo e a outra não. Daí que sai, novamente, eu vejo algo de novo vindo naquele segundo AI, saindo daquele tornado, aquela mão continua ali, parada, não mexe nem para a direita nem para a esquerda, a mão está ali, só o tornado, e ainda ele não toca no solo. Tudo da mesma cor? Tudo da mesma cor. Que é? A cor do tornado, assim, que você vê, uma cor que está carregando sujeira junto, sabe? Só que ele não aspirava nada da terra. Mas é tipo um cinza? Isso, Só que ele não aspirava nada da terra. Ele como se tivesse sido um aspirador ao contrário, vindo do céu para a terra, sabe? Mas ele também não jogava, só emanava dele aquilo ali. No segundo AI, eu escutava estouro como se fosse de bombas. Assim, dava a sensação de ser uma guerra. E eu procurava um local para se esconder com a minha filha e com o meu neto. E a gente correndo naquela praia, só aquela imensidão de areia, e tentando encontrar alguma coisa, e nisso eu comecei a cavar, e nós começamos a cavar, muita gente também começou a cavar, e fazer como se fosse trincheiras para dentro, assim, e nós cobria com galhos, com palmeira, com que você fosse encontrando material, resíduo, madeiras, e que nós teríamos que ficar ali dentro, abrigado daquilo ali, porque iria ter um período ruim, sabe, sobre a terra. E nós ficamos ali dentro, eu, minha filha, meu neto, e ficamos ali escondidos, e escutava, assim, aqueles barulhos, aquelas explosões, aqueles barulhos de guerra, e ao mesmo tempo que eu escutava um barulho de guerra, eu vi uma emanação, assim, uma irradiação de uma luz, e aquilo veio cobrindo tudo, assim, sabe, aquela coisa assim, muito rápida, e ela veio assim, na horizontal, sabe, aquilo veio assim, e aonde aquilo ia passando, ia trazendo destruição, e nós ficamos ali escondidos, e que não era para sair, era para esperar ainda um tempo para sair dali, e nisso eu comecei a chorar muito, muito, muito mesmo, porque aquilo para mim já estava sendo assim uma visão muito triste do que eu estava vendo. Você falou que na primeira vez você escutou 3 vezes "Ai dos que habitam a terra". Sim. Nessa segunda experiência, foi na sequência que veio essa segunda? E eu pergunto, aquelas 3 vezes que você ouviu "Ai dos que habitam a terra" estavam relacionadas à primeira experiência dos bichinhos? Ou é uma para a primeira, outra para a segunda e outra frase para a terceira? Os 3 ais foram seguidos, tá? É que daí não tem como eu descrever a cronologia, né? Então eu descrevi como foi, os 3 ais seguidos. Só que no mesmo tempo que é descrito os 3 ais seguidos, na hora que está dizendo o primeiro ai, já está acontecendo isso tudo. Na hora que está acontecendo o segundo AI, já está acontecendo tudo isso, e o terceiro AI já está acontecendo. Só que para poder a pessoa entender, é muito rápido o que está acontecendo. Então, assim, para poder a pessoa entender a descrição de cada AI daquele ali.
Ou seja, foi uma frase para cada acontecimento. Cada evento. E cada evento acontecia, você via enquanto estava sendo dito, uai. Sim. E eu fazia parte da cena também, que tinha que botar máscara, tinha que depois procurar um local para se esconder, botar galhos, botar coisa, e ficar entrincheirado ali dentro daquele buraco ali, né? E daí eu comecei a chorar, me deu uma crise de choro, muito desesperador, e eu comecei a chorar, e eu disse que eu não queria saber como que seria o terceiro ai. Eu não queria ver, eu não queria ter essa informação, porque já estava me doendo demais saber do primeiro e do segundo. Ainda que eu ouvi o terceiro ai, mas eu não vi a cena do terceiro ai. Sabe, essa informação daí eu pedi que eu botei a mão nos olhos, eu fiquei chorando ali, eu disse, eu não quero ver. Eu não quero ver. Mas eu sabia que era muito doloroso. Mas eu não queria ver. E daí eu acordei. E quando eu acordei assim com o coração, com uma vontade assim, de sair contando isso para todo mundo. Sabe, olha, vai vir algo. Mudem, vai vir algo. Eu lembro que eu tentei contar para minha vizinha da frente, tá para acontecer algo em 2019, eu não sei o que é. Eu lembro que a minha vizinha da frente, ainda falei para ela, eu não sei, eu estou incomodada, isso está agoniando o meu coração, eu vi as pessoas de máscara, eu não sei, eu não assisto jornal, eu não estou assistindo nada. Está acontecendo alguma coisa? Eu disse, não está acontecendo nada. Você relaciona claramente o primeiro ai com a pandemia. Sim. A segunda coisa, você relaciona ao que nós temos hoje como conflito armado, ou que é na Europa, ou alguma coisa que ainda vem? Olhando pelo meu neto, a idade dele, o tamanho dele, eu creio que é algo presente, Carlos. Né? Só o terceiro ai, eu não sei o que eu iria fazer. O primeiro foi usar máscaras, tentar se proteger daqueles bichinhos, que parecia ser uma nuvem de gafanhoto que emanava daquele tornado ali, e depois eles iam ficando pequenininhos, até que chegavam a entrar nas pessoas. E o segundo, aquela que era para se proteger daquela luz, assim, uma coisa que irradiava, assim, tudo, sabe? E aquilo, onde ia passando, aquilo ia causando destruição, e tinha que se abrigar. E o terceiro, daí eu já estava em crise de choro, eu não quis mais ver, porque para mim, eu já estava sentindo a dor do primeiro, e eu estava sentindo a dor do segundo, e o terceiro, ainda eu sentia dor, mas eu não queria ver a cena do que estava para acontecer, a cena, o que seria, se seria uma guerra, o que seria, eu não queria ver. E por que isso foi mostrado para você? Na hora eu não compreendi, tá? A única coisa que eu fiz foi tentar contar isso o máximo para a maioria das pessoas que eu conhecia. Claro que nem todo mundo deu crédito, né? Porque como que você vai contar uma coisa que está para acontecer? Eu só sentia. E aquilo não, eu senti que não foi um sonho, foi um aviso. Porque quando eu chegava para tanto, era tão assim, real aquilo, e quando eu chegava perto de uma pessoa, eu sentia uma dor, como se ela fosse perder alguém muito importante da vida dela. E eu precisava comunicar que algo estava para vir, e que aquilo ia afetar a vida dela, de alguma forma. Os 3 ais, ainda é importante que você fale sobre eles para todos nós. Sim. Foi essa informação que eu tinha ali, e com os meus vizinhos, parentes, eu lembro que nessa época eu tive um sobrinho que viajou, foi para o exterior, e eu comecei a ficar aflita por ele estar fora, né, e como que me dissesse, volta para casa, vem para cá ficar protegido, vai acontecer algo, vai acontecer, sabe, eu estava assim, tentando avisar o maior número de pessoas que eu conseguia, mas não era uma coisa assim, porque eu quero falar, era algo muito interessante. Simplesmente, eu nem queria tocar naquele assunto. Quando eu me via, eu me pegava falando. Sabe? Você não está aqui, não está passando por aqui na tua cabeça para contar para aquela pessoa.
Simplesmente a gente sentava para comentar de um filme, do nada, daqui a pouco eu dizia, mas eu tenho algo para contar. Quando eu via, eu estava falando isso, mas por que eu estou falando isso? Por que eu estou comunicando? Você não se sentia assim, com necessidade de alertar as pessoas sobre a mudança? Ainda que eu sentisse, tá? Como é que eu vou tentar te explicar? Era uma informação que, como se existisse duas pessoas dentro de mim. Uma que tinha a obrigação de estar transmitindo isso e uma outra que duvidava que poderia ser um sonho e que eu estava trazendo pânico às pessoas. Você entendeu? Daí ficava aquela questão da razão com a espiritualidade. Afinal de contas, quem é que está falando? Né? Quem é que está duelando dentro de mim? Então, às vezes eu não queria falar, não, isso aqui deve ser sonho, foi coisa da minha cabeça, imagina. Mas ao mesmo tempo que eu não queria abrir a minha boca, quando eu me via, eu estava falando com as pessoas e alertando. Eu lembro que eu contei para muitas pessoas, assim, muitas do meu círculo de amizade, para parentes e tal, e não fazia o menor nexo, né? E até que depois começou a acontecer a questão da pandemia. Cris, eu sei que você teve uma experiência muito bonita em 2021 que diz respeito ao seu neto. Você poderia nos contar? Então, Carlos, a experiência com meu neto é a seguinte. Hoje o meu neto tem 5 anos, em 2021 ele estava com 4 anos, e havia uma suspeita dele ser autista, né? Assim, pelos sintomas que ele estava tendo, as características que ele estava apresentando, e uma delas era os surtos. Mas a gente tinha levado ele em neurologista, infantil, pediatra, para fazer avaliação, e ainda não tinha chegado, fizemos tomografia e nada, ele surtava, e a gente não entendia por que ele surtava, ele gritava assim, compulsivamente, durante até 4 horas, era uma experiência muito complicada. Mas para poder contar um pouquinho essa experiência do meu neto, eu preciso voltar um capítulozinho atrás. No caso, o pai dessa criança, ele não assumiu a paternidade, né? E assim, ele trouxe um certo prejuízo emocional à vida da minha filha e à vida do meu neto. E isso assim me entristeceu muito, me deixou muito entristecida, isso gerou assim um ressentimento a ponto de até mesmo pensar em não querer a presença desse neto, né, porque eu achava assim que ia trazer muito sofrimento à vida dessa criança, já que o pai não era presente como nem na parte da gestação, né, assim, ele morava até com a minha filha, mas ele não era uma pessoa que queria construir uma família, né, ele já dava esses sinais. Aí, quando foi em 2019, ele veio morar comigo, né, ele e minha filha morar comigo. E daí a gente começou a notar algumas características dele que apresentavam semelhança com o autismo. E fomos atrás de investigação. Em 2021, os surtos dele ficaram assim, extremamente evidentes, a ponto de eu não conseguir trabalhar, minha filha ser chamada, volta e meia, na empresa, para poder ficar em casa, porque a gente tinha que revezar com aquelas questões do surto, que ele vomitava, ele gritava, ele não comia, ele não dormia, só gritando. E numa dessas crises, eu lembro, foi em final de maio para junho, ele gritando, eu não conseguindo dar comida para ele, eu sentei numa almofada no chão e botei ele sentado de costa para mim, mas antes de botar ele sentado, eu envolvi ele com o cobertorzinho que ele tem, um azul, e envolvi ele ali para tentar acalmar ele. Foi assim uma informação que eu fui recebendo naquela hora e eu fui prestando atenção na informação que eu fui recebendo e fui fazendo. Você vai fazer assim com o seu neto, você vai acalmar o seu neto dessa forma, pega ele por trás e traz ele para você, para o seu colo, aconchega ele no teu colo. Eu fui recebendo e fui fazendo, porque eu não tinha mais o que fazer, nós já tinha tentado de tudo. Mas aquela informação, ela veio bem suave, assim, me trazendo paz, como devia proceder. E no que eu envolvi ele com o cobertor e trouxe ele para mim, assim, ele foi se acalmando com os gritos e ele foi ficando calmo.
E foi aquela experiência de novo, aquela sensação de um choque, não uma voltagem alta, né, mas um choque. E no que eu me vi voltando para trás, como se fosse na linha do tempo. Eu voltando desde ali daquela hora, atrás, indo até o dia que ele veio morar comigo, voltando mais ainda para trás, voltando, até que chegou um certo momento, eu estava dentro da barriga da minha filha, dentro do útero da minha filha. Eu estava com ele, lá ainda quando ele estava sendo fecundado, um óvulo estava sendo fecundado. Eu estava lá naquele momento, com ele. E diz que eu e ele olhando aquilo ali, aquela cena. E naquela cena ali, eu comecei a prestar atenção nos sons que estavam. Diz que eu escutava o barulho do intestino da minha filha, o barulho do coração, eu escutava os órgãos da minha filha, escutava o barulho de trânsito, mas abafado, um som abafado, não um som estéreo, assim, externo, né? Um som abafado, como se você estivesse dentro de um lugar escutando. E, de repente, eu comecei a escutar as vozes, os ecos de vozes da parentela, tanto da parentela dele como da parentela minha, dizendo que essa criança não deveria existir, porque, imagina, de quem é filho, tipo frases desse tipo, porque vai estragar a vida da minha neta, vai estragar a vida dela, que deveria ser feito melhor um aborto. Escutava várias vozes, assim, inclusive as minhas. Eu escutei. E conforme eu escutava, naquela experiência, não na experiência física, na física eu ainda estava abraçada com ele assim, mas naquela experiência ali, daquela espiritual, ele estava grudado em mim, com medo. Ele disse assim, eu acho melhor eu ir embora, porque eu achei que eu ia ser uma surpresa, uma alegria para eles, e ninguém me quis. Nem você, vovó. Eu achei que eu ia vir fazer uma surpresa muito linda para você. Mas ninguém me quis. Aí, Carlos, aquilo me trouxe uma dor na alma, assim. Eu senti todo o peso que aquela criança estava carregando. Todo o peso que ele estava carregando ali. E que ele não merecia estar passando por aquilo. E eu comecei ali, enquanto eu via aquele óvulo fecundado, aquela corrida dos espermatozoides ali no óvulo. Eu disse assim, dá uma chance da vovó mudar. Vamos começar de novo e fazer direito. Vamos fazer diferente. Você é bem querido. Você é amado. A vovó vai te receber com festa, com alegria. Você vai ser a coisa mais linda na vida da vovó. Você vai vir completar, você vai ser o melhor amigo da vovó. Você é amado pela sua mãe, você é amado pelo seu papai, ainda que ele não entenda por que você está existindo. Mas você é amado pelo seu papai. Você é amado pelos seus avós do lado do papai. Você é amado pelo lado da mamãe também, pelos seus avós do lado da mamãe. E você é amado pelos seus bisavós também. Todos te amam. Você vai ver a festa linda que eles vão fazer. E eles vão comemorar, você vai ganhar muitos presentes. Eles sempre vão celebrar. Você vai ser a coisa mais linda que aconteceu. Já pensou se você não tivesse vindo? Poxa, teu bisavô não seria bisavô. Olha quão importante que você veio. Ele já está velhinho. E você veio para alegrar a vida dele. E nisso que eu comecei a declarar todas essas palavras positivas para ele, de amor, de amparo para ele. Nós começamos a fazer o caminho de volta até o nascimento. E fomos até chegar aquele momento que eu estava abraçada com ele, com o cobertor.
E no que eu estava apressada, ele se virou assim e me deu um abraço. E ele não estava mais falando porque ele tinha perdido assim as falas, né? E as crises dele foram muito severas. E ele me abraçou, ele deu uma virada bem rápida, ele me abraçou assim, aquele abraço no meu pescoço, ficou abraçado comigo e disse: vó, Carlos, depois daquele dia, aquilo foi um divisor de água. Meu neto não teve mais aquelas crises. Esse ano, em agosto desse ano, saiu o diagnóstico dele. Ele é autista, suporte 2, porque ainda ele tem um leve atraso na fala. Ele é super inteligente, ele monta Legos que você fica surpreso com toda a experiência dele, de montar, a forma como ele monta articular. Ele tem 5 anos. O amor, o carinho que ele tem comigo, ele realmente é o meu companheiro, meu amigão. A gente tem uma sintonia muito grande. E ele não teve mais aquelas crises de ficar vomitando, de a gente não conseguir sair de casa, não conseguia ir para lugar nenhum, a gente não conseguia dar comida. Agora a gente conversa com ele e ele se sente amado. E essa experiência, o mais interessante é que essa experiência ela foi espiritual, né? Não foi assim física ali. E esse ano ele disse assim para mim: vovó, eu vou ganhar presente, né? Eu disse assim: muitos presentes, porque você é amado. Aí ele fez assim, coraçãozinho, botou que o coraçãozinho dele tá ali. Sabe? É que como se ele gravasse aquela mensagem lá. E ele replica para mim. E ele diz assim, que o biso, coração também para ele. Essa é a linguagem que ele tem, que a bisa, coração. Aí eu mostro as fotos e ele diz que todos são coração. Ou seja, quando ele diz coração, é que todos me amam. Que todos, eu sou bem-vindo, eu vim para alegrar. Nós temos as fotos dele do antes e do depois. Tu já vê nítida a expressão de sorriso nele. Essa história é muito bonita e ela lembra muito a experiência com aquela outra criança que você teve. Sim. E daí qual é a interpretação que eu tenho, Carlos? Esse ser de luz que habita esse corpo, ele não tem defeito. Ele não é cego, ele não é surdo, ele não tem deficiência cognitiva, ele não tem deficiência paraplégica, ele não tem uma perna faltando. Esse corpo, esse sim tem. Mas eu faço de conta que esse corpo é como se fosse um traje de astronauta para habitar uma atmosfera. Então, esse tem defeito. Mas o astronauta que habita aquele corpo, aquele traje, esse não tem defeito. E ele entende perfeitamente todas as coisas que estão acontecendo. Ele capta todas as vibrações como eu e você entendemos. Esse ser de luz não vem com defeito. Ele também vem para aprender. Só que ele ganhou um corpo, um traje com defeito. Entre aspas, porque eu não consigo ver defeito. Mas o defeito talvez esteja relacionado com o aprendizado que ele precisa ter? Sim. E o nosso aprendizado com relação a ele, porque nós não temos que olhar para isso aqui. Eu tenho que olhar para o que está dentro. O que está dentro é igual a eu, igual a mim, igual a você. Sabe? Ele é igual. É isso que, assim, que é o mais tremendo disso tudo, é o mais assim maravilhoso de compreensão que eu passei enquanto pedagoga, enquanto a experiência que eu vivenciei nessa instituição e com o meu neto, é que eu não posso tratar ele como deficiente. Eu tenho que aprender a ter escuta.
Ouça eles, sinta ele e trate ele com respeito, como eu também gostaria de ser tratada. Chegamos ao ano de 2022 e eu sei que você tem muita coisa para nos contar. Por favor, a palavra está com você. Então, esse ano de 2022, não sendo diferente dos outros anos, que já foi bem marcante, eu tive Covid, início de janeiro, né? Janeiro para fevereiro ali, eu contraí Covid. E com isso eu fiquei com uma sequela respiratória. Não cheguei a ser internada, não, mas eu fiquei com uma certa dificuldade para estar respirando, né? E quando foi em março, por não estar conseguindo dormir, tu deita, dorme pouco, levanta, porque eu ainda não sabia que era uma crise respiratória que eu estava tendo, eu só conseguia descrever que era uma coisa que apertava assim o meu peito e eu sentia cansaço, muito cansaço, né? Apesar de ter tomado as medicações, tudo, e já ter tomado uma vacina da Covid. Aí, eu lembro que era em março, eu e minha filha, naquela coisa assim de dorme, levanta, consegue dormir um pouco, porque aqui nós três contraímos a Covid. Eu lembro que eu tenho a sensação assim, Carlos, que eu estava deitada, eu sei que eu tinha levantado, ido ao banheiro, bebido água, porque eu não estava conseguindo dormir. E voltei para a cama. E no que eu volto para a cama, eu acho que deveria ser uma meia-noite por aí, eu já estou em outro lugar. Sabe, eu não consigo lembrar que eu dormi. Foi uma coisa assim, muito rápida. Eu já estava em outro lugar. E esse lugar era... Eu não conheço... por mais que eu sou apaixonada por astronomia, mas eu nunca parei para estudar planetas. Eu conseguia ver que era um local, assim, parecia ser assim, não é uma cratera, porque cratera seria mais fundo, mas era como se fosse uma leve depressão. Tu via que tinha um elevado para o lado, um elevado para o outro, e ali no meio formava um vale, sabe? Mas não chegava a ser um morro alto, sei lá, deveria ter no máximo 5, 6, 10 metros de altura, vamos dizer assim, sabe? Não era uma coisa muito elevada, era uma leve depressão e aquilo plano. E ao mesmo tempo que era plano, a visão que eu tenho era rochoso o local, era muitas pedras, era uma cor assim, como fosse poeira entre amarelo com laranja, sabe? Uma poeira assim, porque eu lembro de ter olhado para o chão, eu estava em pé naquele local, e eu olhei para o chão, então eu vi que tinha num calçado o meu pó. Então era um pó assim, meio amarelo, pro laranja, assim, voltando pro laranja, sabe? Assim, um tom que eu consigo descrever. Não vai pro terracota, sabe? Pro tom vermelho. E eu olho assim, tô tentando, eu consigo ver para trás a minha filha. Ela está a uma distância mais ou menos de uns 200 metros de mim, acho que um pouco mais, com o meu neto segurando pela mão. Ela está pelo meu lado direito e eu consigo ver ela. E nisso eu dou uma olhada, assim, para entender aonde eu estou. No que eu vou olhando, eu consigo ver que tem luas. Ali naquele local é dia, mas eu vejo que tem luas. Mas e não era uma lua qualquer, era uma lua muito grande, não é a lua como a gente vê a nossa, que é uma lua assim mais prata, mais assim cor de luz, assim, sabe? Era para mim a tradução que vinha era como se fosse uma lua, né? Lua. E estava ali na minha frente, eu dizia assim, mas tão perto, que local que eu tô? Será que é a Terra? E no que eu fazia essas perguntas para mim, para saber se era a Terra, eu olho para minha direita, eu vejo o planeta Terra muito distante. Mas eu vejo ele. E daí eu entendo que eu não estou no planeta Terra. Que eu estou em outro
planeta, vamos dizer assim. E nisso, eu vejo que algo lá no horizonte vem vindo. E ao mesmo tempo que eu percebo que está vindo, aquilo chegou muito rápido, e eles ficaram a uma distância mais ou menos assim de uns 2 metros de mim, eram 12. É complicado eu dar nome para isso, porque eu consigo, assim, para mim, a informação que vem, celestiais, sabe? Celestiais, como se fossem mentores, alguém que tem a função de transmitir informações, tá? Isso que vem, no que eu olhava para eles, essa era a informação que vinha. Alguém que transmite conhecimento. E eles chegaram, e eles ficaram assim em forma quase que de uma meia-lua, a uma distância de mim, de uns 2 metros, 2 metros e meio. Haviam homens e mulheres, haviam etnia africana, etnia japonesa, assim, orientais, haviam mulheres mais claras, mulheres mais escuras, mas eu lembro que eu contei, eram 12. E havia alturas entre eles, mas não muito distante, as alturas. Eles eram próximos, havia poucos centímetros de distância entre eles. Eles vestiam uma túnica, como se fosse de um material orgânico. Como é que eu vou tentar traduzir orgânico? Como se fosse de um material puro. Se é de algodão puríssimo, só de algodão, não tem mistura. Sabe? Se for de linho, é só linho puro, não tem mistura. Era isso que eram as roupas deles. Eles não eram, eles eram humanos, assim como eu sou. Eu estava me apresentando como humana, estava vestida com o vestidinho que eu tenho, eu estava de sapato. As sandálias nos pés deles eram como se fossem de couro, um material de couro, um calçado de couro, assim, como se fossem umas sandálias, que tampava uma parte dos pés. Eu consegui prestar atenção, eu vi por baixo das vestes ali, que era uma túnica que eles botavam por cima, mas os homens tinham como se fosse uma calça por baixo daquela túnica, uma calça comprida, assim, do mesmo material, e as mulheres também. As roupas eram semelhantes entre eles, sabe? E o que diferenciava eles, um do outro, era o tipo de tecido e as tonalidades dos tecidos. Ou era um algodão cru mais escuro ou mais claro, ou era um linho mais escuro ou mais claro. E ficava nesses tons de variedade entre o mais claro do bege e o mais escuro do bege, sabe? Esses tons assim. E tinha alguns detalhes com marrom também. E eu lembro de estar de frente para um e observar muito bem detalhe. Era uma alça que vinha aqui, ele formava um quadrado, como se fosse um peitoral de couro, parecia ser um couro, mas ao mesmo tempo não parecia ser couro. Lembra um couro, mas dava a entender que era um outro tipo de material que eu não compreendi o que se tratava, sabe? E ele tinha aquele peitoral aqui, e ele tinha desenhos gravados naquilo ali. E eu notei que outros homens também tinham, e eram desenhos diferentes, e com detalhes um pouco diferentes daquele material, e tonalidades também diferentes. Mas, em específico, o rosto de uma das mulheres que me chamava a atenção. Era um rosto sereno, os cabelos já eram grisalhos, dava a entender ali na casa dos seus 60 anos, mais ou menos, mas ela não tinha rugas, sabe? E eu lembro de ter pensado em perguntar a idade dela, porque assim eu notava que ela já era uma senhora, né? E eu queria saber a idade dela, porque ela não tinha rugas. E todos eles, assim, dava para perceber que também eram nessa faixa etária. E quando eu pensei, no que eu pensei, ela me responde.
eu escuto a voz dela dentro da minha cabeça. Nós temos muitos anos. Aí, daí eu, como quem diz assim, mas quanto? Muitos milhares de anos. Aí, daí eu fico assim, porque eu olho, que a questão assim da incredulidade, mas não tem ruga, né? Com essa idade, e não tem uma ruga, né? Aquela coisa assim ainda, a parte humana da gente olhar para as coisas e rir. Daí eu sorri para ela, assim, e ela entendeu que a minha curiosidade, e ela disse que eles tinham milhares de anos. E nisso, daí eu fiquei assim, parado, olhando para eles, tá. E aí, daí nisso eu perguntei de novo, mas como se eu estivesse pensando para mim. Mas afinal de contas, eu estou fazendo o que aqui? E quando eu fui pensar em abrir a boca para falar essa pergunta para ele, fazer essa pergunta para eles já tinham lido a pergunta minha. E eles responderam uma só voz. Nós estamos aqui. Aí foram todos juntos, falando simultaneamente, um único pensamento, mas eu escutava individualmente a voz de cada um, mas num único coro. Nós estamos aqui para te lembrar que você tem uma missão. E você está sendo negligente com a sua missão. E que você tem a tarefa também de, depois que cumprir a sua missão, preparar outros para cumprirem a missão. Continuarem cumprindo, dando continuidade a essa missão. E eu fiquei parada assim, perplexa, porque eu escutava todos eles simultaneamente falando ali na minha cabeça. E quando eu fui para questionar quem era a pessoa que eu deveria suceder a missão, eu olho e na hora me vem aquela coisa, vira a cabeça e olha, eu vejo a minha filha atrás de mim. Assim, aquela distância, né? Que ela seria a sucessora dessas informações para ser passada. Que eu teria que preparar ela. E que ela, através de mim, prepararia outras pessoas também. Que ela iria evoluir, iria amadurecer, iria preparar outras pessoas também. E que essa seria a missão. Mas aí nisso, aquela famosa frase, qual é a missão? Porque já tinha no quem. E agora, de novo, qual é a missão? Porque eu não sei qual é a missão. Né? E nisso, eu, acordo no quarto. Já acordo assim, já meio sentada, já na cama. E tentando entender, mas que estranho esse sonho, né? E nisso eu pego o celular, olho 3 horas em ponto. No que eu já vou levantando, tá levantando a minha filha e nós duas se encontramos no mesmo corredor aqui para ir pro banheiro. Eu disse, o que foi? Ai, mãe, eu tive um sonho esquisito. Você teve um sonho esquisito? Eu também tive. E daí a gente aproveita para fazer um lanchinho, já que era 3 horas da manhã, já que se encontramos no corredor do banheiro da casa, né? Aí, e fomos contar uma para outra. Aí eu disse, então tá, então antes de eu te contar, tu conta a tua parte, então. Daí eu quis escutar ela. Mãe, eu sonhei que nós estávamos na beirada de um mar e de repente parecia ser elevador, mas não é elevador. Nós fomos botados por 12 seres, eles estavam vestidos. Aí ela começou a descrever as roupas. Parece linho e algodão a roupa deles. Mas quem vestia linho não vestia algodão, não podia ter mistura nas roupas. Ou estava de linho, aí ela foi descrevendo. Eu disse, tá, e como é que eram esses 12? Tinha um de origem africana, tinha um de origem oriental, tinha uma mulher com o cabelo branco, mais ou menos aqui assim. E as alturas? Mãe, era pouca diferença entre a altura deles. E os calçados, tu lembra? Sim, o calçado era couro, assim. Eu disse pra ela, tá, mas continua o teu sonho. Então, mãe, nós
como se fosse um elevador, mas ao mesmo tempo não era um elevador, porque era uma tecnologia que não é desse tempo presente. Era como se fosse uma tecnologia muito avançada, mas ao mesmo tempo ela pertence para o passado. E nós entramos naquelas cabines, mas ao mesmo tempo parecia não ser cabine. Parecia ser assim, como se fosse, ela disse uma nave, sei lá, nós entrávamos e nós já fomos parar num lugar que parecia um planeta. E dali dava de ver o planeta Terra. E eu te via longe, conversando com eles. Daí eu peguei e comecei a contar o meu sonho. Eu disse, então, e que horas você acordou? Eu acordei 3 horas em ponto no meu celular, ela falou. Ela também dorme com o celular perto dela, né? Eu disse, pois é, eu também acordei. E acordei por causa desse sonho. Daí eu contei o meu para ela. E a gente ficou assim, se olhando, porque ela nunca foi de acreditar em espiritualidade, assim, até aquele momento, né? Então ela sempre foi uma pessoa muito cética com relação a isso. E poxa, 2 pessoas ter sonhos praticamente iguais, com descrições, e ela disse assim, e parecia que tu levava uma bronca deles, mãe. Esses 12 seres que ela viu também, ela só viu quando estavam conversando com você, ou viu... Na hora do transporte, eles ensinaram como fazer o transporte. Para ela. Você mesma não viu isso, né? Não, eu não vi essa parte. Então eles estiveram presentes com ela antes, mas ela só os viu como 12 quando estavam perto de você, ou ela percebeu que eram 12 desde antes? Ou você não tem essa informação? Eu conversei até hoje ainda com ela, tá? Ela disse assim, mãe, eu só sabia que eram 12. E quantos homens e quantas mulheres? Era meio a meio. Você fala 12 seres celestiais. Era uma sensação ou você tinha alguma coisa tipo de vê-los de forma brilhante ou com asas ou qualquer coisa? Não, Carlos. Não tinha. Humanamente olhando, como se olhasse aqui para nós. Mas você sentia que eram celestiais, muito elevados. Numa dimensão assim de hierarquia, sabe? Muito, 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 assim, não tem nem palavra para dizer à frente de mim, vamos dizer assim. Os 12 disseram em uníssono que você estava sendo negligente? Sim, os 12. A correção, a surra ali foi bonita. E depois? Então, daí eu acordei e ficamos, claro, né, contemplando isso e sem entender. Porque não fazia sentido para mim. Entendeu? O que eu estou sendo negligente? O que eu estou fazendo? O que eu não estou comunicando? Claro que eu estou vivendo uma vida bem reclusa ultimamente, né? Assim, mas em casa, o meu trabalho ele é em casa, ele não é um trabalho externo, então eu não me comunico com pessoas fora do meu lar, né? A não ser pela internet, propriamente assim. Mas ele é bem reservado, no caso. Né? Eu não tenho experiências fora da minha casa. Isso assim, olha, até tem pessoas que vão achar que porque eu assisti o filme, aquele filme Os Eternos, da Marvel, mas nós não tínhamos assistido esse filme. Eu acho que foi lançado, não sei se acho que até no mesmo ano, e quando eu fiquei com a crise respiratória, que foi em abril, ficou mais severa a crise respiratória, que eu não conseguia mais trabalhar, eu só vivia deitada e ficando toda cianótica, assim, foi uma experiência bem complicada dentro de casa para me ficar, que eu ainda não sabia que era uma crise respiratória, a princípio achei que fosse uma crise cardíaca que eu estava tendo. A minha filha chegou para mim e disse assim, mãe, vamos assistir um filme? Quem sabe eu estou assistindo uma coisa, um filme de super-herói, de comédia, alguma coisa, você se anima e você possa melhorar um pouco mais e pode ser um pouco emocional isso tudo que tu está passando. E então, a gente foi botar um filme ali aleatório, vamos assistir esse aqui é um lançamento, saiu da Marvel e tal, vamos assistir esse aqui. Só, filha, eu não curto muito, mas vamos assistir. Quando a gente começou a assistir o filme, não que é igual,
Mas uma hora que eles estão com os trajes ali, com essas vestes, e a forma como eles ficam, eu não gravei o número da cena ali, mas assim, uma descrição para você. Quando eles fazem assim, aquela coisa de meia-lua, aquelas informações, eu olho para ela assim, e ela olha para mim assustada. Ela já de primeira, mãe, é isso que eu vi lá no sonho. Aí eu disse para ela, mas eu também vi isso. E aquilo começa assim a dar uma confusão, sabe? Porque, poxa, a gente não assistiu, a gente assim é meio seletivo com alguns conteúdos, então a gente não bota qualquer conteúdo para assistir, para isso influenciar a nossa vida. A gente, assim, é mais questão de estudo, como eu gosto de estudar, eu busco outro tipo de conteúdo, né? Então, filme de comédia, filme de alguma coisa, eu boto mais um momento, assim, que a gente tá mais cansado da vida, que não quer pensar muito, não quer gastar muito do neurônio, e bota para assistir, para rir um pouco. Aí, eu disse assim, mas tá, o que essa mensagem quer dizer para nós? E daquilo ali começou a mudar muita coisa, começamos a receber mensagem. Tanto ela começou a entender a espiritualidade de uma outra forma. Ela era, para ver, ela era cética. E a partir daquele momento, a gente teve essa visão ali, não que o filme é igual, mas a cena que formou, sabe, trouxe a lembrança muito semelhante. Mas o que você concluiu disso, de ter visto uma cena parecida no filme, como sendo um recado para você, ou que quem fez o filme, de alguma forma mesmo, talvez sem saber, está sendo levado a fazer o filme de um jeito ou do outro, para, através disso, passar alguma mensagem também? Eu vou ficar com as duas respostas estão corretas. As duas alternativas. Aquilo ali era para me fazer lembrar que eu estava ainda continuando sendo negligente, sabe? E na hora, a pergunta que eu me fiz enquanto eu assisti o filme. Afinal, qual é a mensagem? Eu não consigo lembrar. Eu não consigo. E aquilo me trouxe uma angústia, porque eu não conseguia lembrar. A sua missão? Qual era a minha missão? Qual era e essa missão? Qual é a mensagem? Qual é a informação que eu tenho que ter para poder entender que eu tenho uma missão, né? E aquilo ali, e eu entendi que o filme, de alguma forma, também era uma mensagem sendo passada, ainda que em forma de um filme, numa didática diferente, para a humanidade. Né? E aquilo me impactou nós, muito, muito mesmo. E nisso, Carlos, passado acho que uns 20 dias depois, eu acho, eu tive uma crise severa de falta de ar e fui parar no pronto-socorro. Mas severa mesmo. E foi usado broncodilatador e tudo, e eu não conseguia melhorar. E daí ali eu descobri que eu estava tendo uma crise de asma, né, muito severa. E que talvez, se eu não melhorasse dentro de poucas horas, eu ia ser entubada. Eu recebi essa notícia ali num pronto atendimento aqui de Indaial, e que, por estar sendo muito grave, a minha saturação estava caindo muito, eu estava ficando muito sem oxigênio. Eles estavam me transferindo para o hospital maior ali da cidade para receber um outro suporte, porque estava ficando muito severo o meu caso. E eu fui para o hospital. Mas antes de ir para o hospital, eu comecei a perder um pouco da consciência ali no pronto atendimento, enquanto estava no oxigênio e recebendo também ao mesmo tempo a medicação para tentar dilatar um pouco os brônquios, para não cair demais a saturação. E eu falei assim, que se tudo isso que eu estou passando não é loucura, não é coisas da minha cabeça, for verdade, e que se eu não precisar ficar entubada nessa noite, eu receber um tratamento, eu melhorar, eu voltar para minha casa, andando, ainda hoje,
eu vou criar a coragem que eu não tenho, que é de entrar em contato com o canal e contar a minha experiência de vida, a minha QM, e contar tudo isso que está acontecendo comigo. Eu fui transferida para o hospital. A princípio eu saí com recomendação para suporte de oxigênio e, se possível, talvez uma intubação, porque eu estava com uma saturação muito baixa e era para ficar internada. E simplesmente foi mudada a medicação, não conseguiram fazer aquela tomografia com contraste em mim, porque eles queriam ver os pulmões e os brônquios, né? Como eu tive choque anafilático, e eles não, e eu tenho uma lista bem bonitinha que me acompanha de todas as medicações que eu sou alérgica, como eu passei por alergista, né? Então eles não quiseram arriscar, né, me submeter a um contraste. Então, eles decidiram tentar com broncodilatador de uma outra empresa, um outro tipo de broncodilatador, um aerosol, e foi feito assim um tratamento de emergência mesmo. Aí me avisaram que poderia até de repente ter um aumento muito significativo da pressão, e se eu sentisse algum desconforto torácico era para avisar, né, imediatamente para eles entrarem com algum suporte para o coração, né, porque iam tentar isso dali, porque não dava para mexer muito comigo por ser alérgica. Carlos, em 1h30, a pessoa que nem respirar, não conseguia levantar para ir a um banheiro, entrou de cadeira de roda, precisou de suporte, de oxigênio e tudo. Em 1h30, estava tendo alta do hospital andando a pé e vindo para casa, respirando normal, como se não tivesse tido nada. Você não deixou claro para quem você fez aquele pedido? Foi para você mesmo? Foi para o universo? Eu fiz para o que eu chamo de Deus, né? Meu Criador. A palavra que eu usei na hora, Senhor. Meu Criador. Se tudo isso que tu tá me fazendo ver não for fantasia da minha cabeça. Porque eu pedi uma confirmação, porque às vezes a gente fica preocupado se coisa é fantasia, é alucinação, né? A gente vê assim tanto descrédito nos dias de hoje a respeito de muitas informações. E esse era o sinal que eu precisasse sair andando daquele hospital. Eu dei entrada, praticamente pronta para ser entubada. Entre 1h30 e 2 horas eu saí a pé, andando e vim, porque eu moro perto do hospital, e eu vim a pé para casa. A pé, andando. Normal, como se não tivesse tido nada. Eu prometi contar no teu canal. No canal, afinal, que somos nós. Mas não para por aí, né? Eu continuei um pouquinho negligente ainda. Tinha melhorado, melhorei, comecei a fazer o tratamento para asma. Ah, não vou contar, foi só uma coincidência, né? Mas voltei a ter de novo uma segunda crise de asma. E novamente, aquela sensação. Você está sendo negligente. De novo aquela? Sensação que eu digo assim, porque é como se tudo que tivesse ao teu redor tivesse te trazendo informação. Sabe? Desde uma borboleta que posa, tá te trazendo uma informação, desde um pássaro que chega para cantar na tua janela. É como se tudo tivesse ao meu redor trazendo uma informação. Não só a voz que você escuta aqui, mas tudo ao teu redor tá te trazendo uma informação. Daí eu olhava para o meu neto, olha do teu neto, olha isso, sabe tudo ao meu redor, sabe, sempre me apontando, você está em dívida, nós te ajudamos. Nós estávamos lá com você, te ajudamos, mas você precisa passar essa informação. Daí voltou de novo uma crise, eu tive uns 15 dias bem complicadinho. Aí dessa vez eu não fui negligente, disse, não, agora eu vou criar coragem. Você não chegou a ir para o hospital? Não, porque daí eu tenho medicação em casa para tratamento de asma, né? Daí eu não cheguei a ir para o hospital. Daí já conhecia, só que eu só lembrava, todo dia 3 horas, e o mais interessante, todo dia 3 horas da manhã acordava,
não esqueça de entrar em contato com o canal. Novamente, 3 horas da manhã, eu acordava a mensagem, não esqueça de entrar em contato com o canal. Isso foi os 15 dias, tá bom, eu prometo que eu vou entrar em contato com o canal. E até que eu criei coragem no dia 19/9 e enviei o e-mail para vocês. E dali aconteceu mais algumas coisas. Não deixem por nada nesse mundo de assistir a 5ª e última parte da entrevista da Cris Breia, que será publicada, anota aí, no dia 16 de abril. Nessa 5ª e última parte, ela conta pra gente sobre quando escutou a enigmática frase "Não esqueça, Andrômeda e Sistema Solar". Fala também sobre quando foi dito a ela a frase "Eu sou a provisão", sobre como a nossa vibração afeta o planeta Terra e muito mais. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toque o sininho que você sempre fica sabendo assim que chega vídeo novo. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal-o-que-somos-nós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?